Certa feita, Jesus, indo a caminho de Jerusalém, ele passa numa divisa entre um povoado, na divisa entre a Galiléia e Samaria. E de repente ele escuta um alvoroço. São 10 leprosos que vêm ao seu encontro, clamando por misericórdia, clamando por piedade, clamando por compaixão. E Jesus, como sempre, ele não nega, ele se compadece daquela situação e ele dá uma direção para aqueles leprosos, que eles fossem se retirar, se fossem ter encontro com os sacerdotes. Só que quando aqueles leprosos eles estavam a caminho, de ir ter com os sacerdotes, eles se deparam com a cura. Eles olham para aquela situação, eles olham para si mesmos e eles se veem curados. E enquanto 9 deles seguem caminho, um deles retorna, movido de gratidão, e vai ao encontro de Jesus, agradecer porque Jesus havia o libertado, porque Jesus havia o dado cura, porque Jesus havia livrado ele da morte, porque Jesus havia livrado ele daquela condição terrível na qual ele se encontrava, daquela condição que era desprezível socialmente, onde as pessoas olhavam para ele e apontavam o dedo, onde as pessoas olhavam para ele e fugiam dele porque tinham medo também ser contaminados com a lepra. E naquele contexto, a lepra era uma doença, era uma enfermidade muito horrível. E as pessoas que adquiriam essa enfermidade, elas teriam que ser afastadas do convívio social. Elas teriam que ser afastadas e agora viver longe do convívio das outras pessoas. Não poderiam estar próximas a outras pessoas justamente para não contaminá-las. Era uma enfermidade que você poderia sentir o odor forte de distância. Atingia a pele, atingia as veias, atingia os nervos, atingia os olhos, o nariz, de uma forma tão cruel que muitas das vezes deformavam a aparência das pessoas. Mas Jesus, ele nunca se afastou de nenhum leproso. Jesus, pelo contrário, ao contrário da sociedade, se aproximava dessas pessoas, porque Jesus tinha em suas mãos a cura para elas, a libertação para elas. Quantas pessoas fugiam dos leprosos, Jesus se aproximava dos leprosos. Enquanto as pessoas tinham medo de tocar nos leprosos, Jesus tocava e não apenas tocava, mas também curava os leprosos. Sabe por que as pessoas fugiam dos leprosos? Porque as pessoas tinham medo de ser contaminadas por aquilo que elas não podiam se ver livres por si só. Elas tinham medo de ser contaminadas por aquilo que elas sabiam que não tinha a cura, nem para as outras pessoas, nem para si mesmos, se tivessem naquela situação. Elas não tinham em suas mãos as condições nem um remédio, mas Jesus era a solução. E por isso mesmo ele nunca negou se aproximar de alguém que necessitava de tocar nessa pessoa e de livrá-lo. Livrá-lo da sua condição terrível, da sua condição de escravidão e trazê-lo de volta à vida. Somente em Jesus, somente nessa verdade, a libertação. A verdade que liberta está em Cristo Jesus, porque ele mesmo disse que era a verdade, que era o caminho e que era a luz. Que é a verdade, que é o caminho e que é a luz. Ele era, ele é e será eternamente. Ele não mudou. E sabe como aquele homem leproso que agora curado retornou para agradecer o favor do Mestre, retornou para agradecer o que Jesus havia feito por ele? Nós também devemos ter dentro dos nossos corações essa atitude de gratidão pelas mínimas coisas que Deus tem feito em nosso favor. Quantas vezes Deus não tem manifestado curas, quantas vezes Deus não tem manifestado milagres, quantas vezes Deus não tem manifestado coisas que era aos olhos do homem impossível de ser realizados, mas que foi realizado por um agir sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Devemos sempre ter esse espírito de gratidão e expressar sempre essa gratidão ao nosso Deus, como aquele único leproso que retornou e foi agradecer a Jesus pela cura que ele havia recebido, porque ele sabia com quem tinha falado antes de receber aquela cura. Não foi necessário ele chegar até o sacerdote, foi necessário apenas ele olhar para si no caminho, no momento em que ele estava obedecendo e percorrendo aquele caminho, enxergar que ele havia sido curado pelas palavras do Salvador e retornar para agradecer. Muitas das vezes o Senhor permite com que coisas pequenas aconteçam em nossas vidas
para que a gente saiba ter sentimento de gratidão dentro de nós, para que coisas grandes venham a acontecer, porque aqueles que são gratos sempre serão gratos diante das pequenas e das grandes circunstâncias. O que eu quero dizer para você é que, independentemente da sua situação, Jesus ele continua sendo o mesmo e ele continua não apenas sarando de lepra, mas fazendo milagres sobrenaturais. Independentemente da sua situação, se você for até Jesus e clamar pelo nome dele, pode ter certeza que ele irá dar uma direção milagrosa para você, dar uma direção de cura, de libertação, aquilo que você necessita. Basta ir até Jesus, basta ter sentimento de gratidão. O que eu quero falar para você, seguindo a direção do Espírito Santo, é que você não coloque um ponto final, você coloque uma vírgula, porque Deus pode escrever um novo capítulo em sua vida, porque Deus pode escrever um novo capítulo em sua existência. Não coloque um ponto final, não deixe as dificuldades tomarem conta da situação, mas deixe com que Deus mude o rumo dessa situação e te dê vitória. E te dê algo sobrenatural da parte dele. Somente nele a verdade, somente nele há significado, somente nele você pode encontrar saída, somente nele você pode encontrar o caminho que leva à libertação. Confia no Senhor, espera nele, porque o mais ele irá fazer. Entrega todas as tuas ansiedades ao Senhor, porque você verá que o mais ele sempre faz quando a gente passar a depender e a confiar nele. E passamos a ter um coração quebrantado e que é movido por gratidão. Saber agradecer é sempre bom, porque aí não ficamos limitados às cadeias mentais da nossa cabeça, da nossa mente, que acha que não há uma saída e que é movido e é controlado pelo que as outras pessoas dizem acerca de nós, determinam acerca de nós. Não são o que as outras pessoas determinam acerca de nós que vale a pena e nem mesmo aquilo que nós determinamos acerca de nós mesmos que vale a pena. É aquilo que o Senhor determina acerca da nossa existência. Mas quando nós permitimos com que isso também aconteça. Que Deus te abençoe.